Bom dia, paz de Jesus e o amor de Maria estejam em nossos corações. Que bom estarmos aqui reunidos para partilharmos o Evangelho de hoje, está lá em João, no capítulo 5, versículos de 17 a 30. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. Fala assim para nós. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirado com isso, porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho maravilhoso, né, irmãos? Longo e profundo. Jesus está falando de uma maneira íntima de seu Pai. E isso era escândalo para os judeus, pois ele estava se fazendo igual a Deus. Olha lá, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Os religiosos da época não acreditavam que Jesus era Deus. Eles não aceitavam Jesus curando, realizando milagres. Não importava o dia. O importante era salvar aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam enfermos, mesmo que essa cura fosse em um sábado. Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Trabalho de Jesus, fazer o bem, curar, salvar. E para aqueles religiosos, isso era uma violação, porque curava no sábado e chamava Deus de Pai. Por isso eles queriam matá-lo e acabaram matando Jesus, um inocente, só porque ele fazia o bem. Nesse evangelho, nós vemos também que o Pai não julga ninguém. Olha lá, de fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar. Jesus vai julgar a terra. Jesus vai julgar os homens, vai julgar cada um de nós. E o SIC diz para nós,
o Catecismo da Igreja Católica, diz que após a morte iremos passar por um julgamento particular. Isso é, Jesus e cada um de nós, face a face, iremos nos encontrar para um julgamento justo. Por isso, irmãos, não podemos brincar com a nossa vida. Temos que lutar contra todo o pecado que nos afasta de Deus. Temos que ouvir a voz de Jesus gritando em nossos ouvidos. Olha ali. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Deus quer que conheçamos a sua palavra. Deus quer que sejamos salvos. Essa é a sua vontade. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Jesus já nos resgatou, já nos salvou. Ele se fez pecado por cada um de nós, morreu, derramou todo o sangue por mim e por você, ressuscitou e nos devolveu a vida eterna com Deus. Não podemos levar a vida de qualquer jeito, só pensar nas coisas terrenas. Nós temos que nos preocupar com as coisas que não passam, as coisas que são para a vida eterna, pois vai chegar a morte, e aí na hora do julgamento, o justo julgamento com Jesus face a face será verificado. Se fizermos o bem, teremos vida. Se seguirmos sua palavra, teremos vida. Se acreditais em Jesus, terás vida eterna com Jesus. Mas aqueles que praticaram o mal, irmãos, desobedeceram os mandamentos, serão condenados. É a palavra de Deus que está falando. Então existe o céu, existe o inferno. Olha aqui a palavra. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É a palavra, irmãos, e a palavra é a verdade. Irmão, irmã, nós devemos fazer essa escolha em vida. Sim, é durante a nossa peregrinação terrestre. A porta estreita é o céu e a porta larga é o inferno. Não seja indiferente com sua vida. Lute contra o mal que é o pecado, e o salário do pecado é a morte. Seja obediente à palavra, aos mandamentos. Se prepare para esse julgamento em vida, hoje, agora. Se pecou, se arrependa e vai buscar o sacramento que nos lava, nos purifica, nos faz novos, nos devolve a graça que santifica, nos faz voltar à intimidade com Deus, o sacramento da confissão. Não perca tempo. Não viva a vida de qualquer maneira. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e te proteja. Que Deus faça brilhar sobre ti a tua face e se compadeça de ti. Que Deus volte o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenha uma quarta-feira abençoada, uma santa quaresma. Se prepare nesse retiro espiritual que é a quaresma para viver uma santa Páscoa. Deus abençoe.